Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Nasdaq despencando, SP500 despencando, Bitcoin. Opa, pera aí. O Bitcoin está se sustentando. Estamos no momento exato que eu gravo esse vídeo para você em 83.500. O Bitcoin está subindo, demonstrando que o mercado cripto, com o seu farol, sim, está mais forte que o mercado tradicional. E eu quero te mostrar neste vídeo um indicador que está marcando o fundo, sim! E é por isso que você tem que ficar até o final deste vídeo, pois eu tenho um conteúdo vital para te apresentar. É claro que eu vou pedir para você que antes você deixe nos comentários aqueles ativos que você quer que eu analise amanhã. Sim, amanhã. Eu passei para amanhã o nosso vídeo de análise de diversos altcoins, por isso eu fico aguardando o seu pedido aqui na descrição. Pois bem, o que está acontecendo com o mercado tradicional? Inicialmente, o mercado tradicional, por que a gente está vendo uma queda tão agressiva? Pois bem, hoje pela manhã, a China retaliou os Estados Unidos em relação às tarifas. China impôs tarifas de 34% nos Estados Unidos. Obviamente, os mercados não gostaram e a gente está vendo uma extensão do movimento de baixa para o dia atual. SP500 caindo 3,6% e Nasdaq caindo nada menos do que, vamos puxar aqui, nada menos do que 3,8%, quedas expressivas que nos aproximam às faixas de suporte para SP500 e Nasdaq. Se os mercados de risco estão em queda por conta, sim, de uma escalada nas tarifas, nesta pseudo-guerra cambial, o mesmo deveria acontecer com o Bitcoin, não é verdade? Sim, esta é a realidade. O Bitcoin deveria estar justamente nesta faixa ou até em um ponto ainda inferior. Só que o Bitcoin, ele está se sustentando em um fundo ascendente. Veja que a gente teve queda, a gente teve este movimento de reação negativo aqui na última quarta-feira, o famoso dia 2, o dia da libertação, a gente teve uma rejeição forte. No entanto, o Bitcoin está se sustentando, vou lembrar, em um fundo ascendente, acima do fundo anterior, e está também tendo uma sustentação acima da linha de tendência de alta semanal, que está momentaneamente sendo perdida em SP500 e em Nasdaq. Então o Bitcoin está demonstrando uma força muito maior. E eu entendo que sim, as altcoins vêm tendo desvalorização, acompanhando essa desvalorização do próprio Bitcoin. Só que a gente tem que olhar com muita atenção para o que o farol, que é o índice do mercado cripto, está nos demonstrando, que é o Bitcoin. Se a gente olha para o índice Nasdaq, nós entendemos que dentro deste índice tem as empresas de tecnologia listadas na Bolsa de Nova York. Se a gente olha para o SP500, a gente entende que dentro deste índice estão todas as empresas, as 500 maiores empresas do planeta, que estão sendo negociadas também na Bolsa de Nova York. O Bitcoin, embora ele não tenha todas as altcoins dentro dele, ele é o ativo que serve como farol. Portanto, ele pode ser encarado até como um índice do mercado cripto, a base. E a sustentação do Bitcoin vem chamando muita atenção. E se você olhar até hoje mesmo, o mercado de ações está caindo muito e muitas altcoins estão se sustentando. Devo lembrá-lo, altcoins são ultra voláteis. O Bitcoin cai 10, as altcoins podem cair 30, 40, 50. O Bitcoin sobe 10, o mesmo pode acontecer na aceleração para estes ativos. Quando a gente compara com o mercado de ações hoje e até nos últimos dias, a gente está vendo
que o mercado cripto, em linhas gerais, comparando com o mercado tradicional, está em uma sustentação muito importante. Mas eu quero chamar a atenção para alguns pontos, obviamente pontos no curtíssimo prazo, mas eu quero te mostrar um indicador que sim pode indicar a formação de um fundo para o Bitcoin. Um fundo que pode ser um fundo global. Vamos analisar o VIX, que é este gráfico aqui embaixo. O VIX, ele é um indicador de volatilidade no mercado. Quando existe um medo muito extremo no mercado, o índice VIX explode, ele acelera absurdamente. E a gente tem visto com uma taxa de acerto completa que quando o VIX, que é este indicador de volatilidade, esse índice de volatilidade, ele dispara, marcamos, pelo menos no passado, fundos locais. Foi o que aconteceu em 2018, vimos a marcação do VIX explodindo e a gente viu uma marcação de um fundo local. A gente marcou um fundo e acelerou muitos por cento, tá? A gente acelerou 33% depois da marcação desse fundo que veio com a explosão do VIX. Nesta área também, mas o gráfico está muito pequeno para te mostrar, mas aqui em 2015, agosto de 2015, a gente viu uma marcação de fundo também que antecedeu uma aceleração muito grande. Vimos o VIX explodir, adivinha quando? Na pandemia. Então nós tivemos aqui a marcação de um fundo que antecedeu uma aceleração ultra agressiva. Vimos mais recentemente o VIX explodir com o carry trade do Japão. O dia foi 5 de agosto de 2024. Este dia aqui. Este dia aqui. Vamos colocar aqui. Vamos puxar. Pronto. Este foi o dia em que o VIX marcou topos. Foi justamente o ponto em que o Bitcoin marcou o fundo. E hoje estamos vendo o VIX acelerar agressivamente, no que pode ser, sim, a aproximação de um fundo local. Se a gente compara o histórico, e você pode voltar também e fazer esse comparativo com o SP500, aí você vai ter praticamente 80 anos de parâmetro com o VIX e o SP500. Mas a gente enxerga que o movimento de aceleração do VIX casa com um movimento ultra agressivo de medo. Hoje, nós batemos no mercado tradicional o índice 6 do medo e ganância. Nós estamos atingindo um medo extremo em níveis que não eram vistos em muito tempo. Eu nunca vi este índice de medo e ganância, principalmente uma tendência de alta. Eu nunca vi isso acontecer. E a gente está presenciando isto hoje. Combine isso ao VIX acelerando absurdamente, a gente pode sim estar próximo de um movimento de fim ou até um movimento de respiro do mercado, o que poderia naturalmente levar à confirmação de um fundo global. Tivemos um fundo nesta área. Estamos neste momento em um fundo ascendente. Mas para que estas bases e esse histórico se confirme, o que a gente precisa? Não tem o que falar, o que conversar, o que discutir. É isso aqui que a gente precisa. Eu vou colocar em azul. E nós precisamos de um rompimento do padrão de cunha descendente, que é um padrão que normalmente compara para cima. Temos que fechar um dia, depois uma semana acima de 91 mil dólares, posteriormente acima de 95 mil dólares,
acelerar e aí sim formar este fundo ascendente. Entenda, no momento atual, o Bitcoin está muito mais forte, mas muito mais forte do que Nasdaq e S&P 500. E como o Bitcoin é o farol, a gente tem que ter uma máxima atenção. E, claro, pegar muitos indicadores para nos dar uma base sólida em relação a este fundo em potencial. Entenda, não é uma garantia de que a gente já formou o fundo no Bitcoin. Mas a gente tem indicadores que estão mostrando isso. E aí a gente tem que trabalhar sempre com as probabilidades. Só que se a gente entende as probabilidades, a gente também tem que discutir os cenários. E até os cenários menos prováveis. Então vamos olhar com muita cautela os pontos mais importantes para o Bitcoin. E quais são as faixas que ativam cenários de alta e cenários de baixa. Pois bem, se a gente está de olho no movimento do Bitcoin, no semanal e no mensal a gente está em tendência de alta claríssima. No gráfico diário, tendência de baixa. No entanto, este é um padrão que rompe para cima. Normalmente, rompe para cima, cunha descendente. Temos um ombro, cabeça e um ombro do lado direito ainda em formação e que pode se confirmar e nos levar a faixas bem mais elevadas. Tivemos também uma base de preço formada no semanal com o RSI de... vamos puxar aqui. Vamos puxar aqui. O RSI, na verdade o RSI de 4 horas, bateu em sobrevenda e o Fibonacci 618 de Fibo tocou 2 vezes em 618 e está tentando sim rejeitar esta faixa para ter uma inversão dessa tendência. Mais uma vez, para que tenhamos o rompimento, precisamos vencer 91 mil dólares. Só que o que acontece se isto não acontecer? Se o VIX ainda tiver mais pernadas de alta e aqui ainda a gente tiver, porventura, a perda desse suporte e um movimento de busca de liquidez. Isso pode acontecer? Pode acontecer se Nasdaq perder os fundos que estão localizados em 17.200 e S&P 500 falhar em sustentar 5 mil dólares. Isso poderia acontecer. Poxa, Alan, mas você está falando que pode subir e pode cair. Exatamente. A gente tem que entender, mais uma vez, no curtíssimo prazo, enquanto a gente está num padrão de baixa, muito perto de ser rompido, sim, mas ainda sem o rompimento, a gente tem que levar sempre em consideração esses cenários piores. Para quem está comprado, são os piores cenários. São os cenários que não vão agradar, são os cenários que vão, muitas das vezes, tirar dinheiro do teu bolso se você está comprando ativos, seja Bitcoin ou altcoins. Pois bem, se isto acontecer, se a gente perder esse suporte, as faixas de preço são as mesmas que a gente falou ontem. 77 e 76 mil dólares e abaixo disto 70 a 72 mil dólares. Este é o suporte mais importante no momento, 80 mil e acima 91 mil dólares. Ter em mente que a gente tem vários cenários para o curto prazo pode te salvar de prejuízos no curto prazo que acabarão te levando a prejuízos de longo prazo. Por quê? Quando você não se planeja, não se prepara, não considera cenários diversos, você pode acabar tomando decisões pelas emoções. Então o que eu volto a falar? Poxa, você repete isso. Repito, porque é importante. Volto a falar, se prepare, trace os seus planos, se movimente de forma analítica, sempre sendo reativo. Não tenta adivinhar o que o mercado vai fazer. A gente faz estudos de probabilidade, sim, a gente olha para os cenários, a gente entende o macro, médio e micro, sempre do macro para o micro, mas a gente tem que ter em mente que o investidor preparado vale por 300. O que eu estou te mostrando aqui? Meu grupo Premium, segunda-feira,
segunda-feira, às 20 horas e 44 minutos, horário de Brasília. A gente gravou um vídeo, como a gente faz toda semana, discutindo sobre os cenários de alta, de baixa, quais seriam as ativações de planos, o que poderia ser feito. Não, vou agir dessa forma, porque esse é o gatilho, isso pode acontecer, eu me protejo aqui, eu faço uma operação aqui, eu faço uma compra ou uma venda ou um short. A gente sempre traz todos os desenhos e todos os cenários, mesmo os menos prováveis. Porque trabalhar com a maior probabilidade é tranquilo, né? Vamos trabalhar com o pior cenário, que muitas das vezes acaba sendo o menos provável? Porque se ele acontece, se ele se confirma, eu lucro. Sim, acredite se quiser. A gente estudou um cenário de armadilha, justamente para a quarta-feira. O mercado subiu e rejeitou. O que eu fiz? Mais uma vez, hedge. O que é um hedge? Uma posição de short contra a tendência, a favor da tendência de curto prazo, mas contra a tendência macro. Só que eu tenho um portfólio, ou seja, o meu portfólio está, sim, muito sólido, mas está construído. Qualquer movimento de baixa no Bitcoin derruba o portfólio. O portfólio de Bitcoin e altcoins acaba caindo. O que eu faço? Eu aproveito para shortar não apenas o Bitcoin, mas também altcoins. E eu tinha posições em BTC3L, eu comentei sobre isso no começo da semana. Eu fechei, ou seja, eu coloquei lucro no bolso, tive um lucro de 17% nessa operação, e aqui eu sigo com o meu hedge protegido. Não apenas eu, mas os integrantes. Eu sigo te mostrando que mesmo em quedas, é sim possível que você capitalize e você se proteja. Isto faz toda a diferença. Neste momento, se o mercado cair, eu aumentarei o meu caixa absurdamente e eu poderei comprar de forma descontada muitos bons projetos, com um caixa muito maior. Pensa o seguinte, vou te dar um exemplo financeiro. Você tem agora 100 mil e só tem 20 mil de caixa. Dependendo do seu movimento, se o mercado cair, o seu caixa pode ir para 40%. Obviamente, seguindo uma estratégia bem específica. Como mais dinheiro poderia te beneficiar em um ponto em que todos os ativos estão mais baratos? Muito, não é verdade? Então a proteção permite que você crie o caixa. Eu falo do caixa infinito. Você cria a caixa quando o mercado está subindo, você compra barato, vende caro e você realiza. Você cria a caixa para um cenário de correção posterior. E a gente sempre gosta de chamar a atenção para o mercado em ondas. Ele acelera, corrige, em uma tendência macro de alta. E além disso, além de você ter a capacidade de vender, comprar barato e vender caro para fazer o caixa, você tem a capacidade de fazer hedges de proteção com o mercado caindo e você lucrando. Ah, Luan, mas e se o mercado sobe? Porque você está falando aqui que existe um cenário e existe um estudo que pode sim marcar fundos para o ponto atual. Obviamente, se tiver esse rompimento. O que acontece? Neste momento, como eu me protegi, coloquei o stop na entrada, se o mercado subir, maravilha, eu fico no 0 a 0 aqui com a operação, só que o meu portfólio se valoriza. Então esse é um cenário que eu gosto muito de trabalhar neste movimento de acumulação e até nesse medo. Se cair, eu estou fazendo caixa. O meu portfólio está desvalorizando, mas o meu capital, ou seja, meu USDT, o USDC, está aumentando. Em uma tendência macro de alta, isso é benéfico. E se o mercado sobe, é só joinha, porque todo mundo fica feliz, obviamente. O que eu estou sendo mais uma vez claro? Para de querer adivinhar quando o mercado vai subir, em que momento específico, vai ser na terça-feira, ou para de ter uma certeza. Neste momento, o curto prazo é incerto. Por quê? Porque a gente está sofrendo uma pressão macro. O
Movimento de Nasdaq não é um movimento bonito. O movimento de SP500 não é um movimento bonito. No entanto, o movimento do Bitcoin é um movimento bonito. Mas ainda temos que olhar para este movimento com muita cautela. Macro segue bullish? Sim. Gráfico semanal segue bullish? Sim. Gráfico diário tá muito saudável também. Mas lembre-se, desde que a gente formou fundo, topo descendente, fundo, topo descendente, fundo, topo descendente, este é um gráfico em tendência de baixa. Sim, ele rompe normalmente para cima, mas todo cuidado é pouco. Se a gente está travado, fechadinho em um ponto que é crítico, vamos sim trabalhar com base. E vamos trabalhar sempre visando o quê? A capitalização nesses períodos incertos. Isso faz grande diferença. Mas só faz diferença para quem está se preparando. Quem não se preparou, e eu até fiz uma enquete lá no nosso grupo geral, por favor, participe do nosso grupo geral, o link está na descrição do vídeo. Eu fiz uma enquete questionando todo mundo. Vocês estão preparados? Eu fiz isso na terça-feira à noite. Vocês estão preparados para todos os cenários? Mais de 40% das pessoas responderam que não estavam preparados. Gente, com certeza, muita gente perdeu dinheiro na quarta-feira porque não estava preparado, não considerava um cenário diferente. Muita gente olhou somente para baixo, foi liquidado na movimentação de alta e muita gente acreditava piamente na valorização e foi pego de surpresa. Então, se prepare e invista no seu conhecimento. E é com este gancho que eu sempre gosto de te convidar a participar do Grupo Prêmio, Grupo do Desafio, 2 grupos fechados, em que eu apresento toda a minha metodologia, estratégias, planos. Você tem acesso à minha carteira, às minhas operações. Diversas aulas estão disponíveis para você, aulas que te dão base. Você tem suporte 1 para 1 comigo e muito mais dentro do Prêmio e Desafio. Por pouco mais de R$1 por dia no plano anual, ainda mais barato no plano vitalício, você pode participar dos nossos times. E a gente ainda tem descontos com nossos parceiros. E se você quer saber mais sobre estes grupos, acesse o link da descrição. Vai ter o nosso grupo geral do Telegram. Entra nele, vai lá na última mensagem, @oficial1fx, clica no arroba e um chat que o nosso time será aberto. A gente vai te passar todas as informações. Lembre-se, se não é um vídeo indicando compra nem venda, é apenas um vídeo educacional onde eu apresento aquilo que eu estou fazendo, que eu vou fazer, além de trazer alertas com base no gráfico, base histórica, base em dados on-chain. Faz sua própria análise e investe com total responsabilidade, pois no final, o único responsável por investir o seu dinheiro é você. É claro que eu peço para você, se inscrever no canal, se este conteúdo faz sentido para você. Se fizer sentido, ative o sininho para receber notificações todas as vezes que eu fizer um vídeo novo e aperta o like. Não vamos esquecer que o mercado está em uma faixa crítica e você que está de olho em Ethereum, porque eu sei que muita gente pediu Ethereum, é por isso que eu vou fazer essa análise rápida. Você que está de olho em Ethereum, eu não vejo que este seja o melhor cenário de compra. Por quê? Não tem nenhum suporte claro nesta área. O suporte claro para Ethereum agora é este. Lembra que eu falei umas 3 semanas atrás? Vou ficar de olho em Ethereum na faixa de 1.500. Isso aqui pode ser interessante. Se o mercado, de qualquer maneira, tiver uma movimentação de baixa, poderemos buscar esta faixa de preço. E aí sim, isso pode fazer sentido para quem está com uma visão bullish para Ethereum. Caso contrário, você que tem um perfil conservador, é aqui, tá? Considerar compras de Ethereum. Amanhã a gente vai avaliar vários ativos, vamos avaliar Solano, vamos avaliar XRP e vamos avaliar todo e qualquer ativo que você colocar aqui embaixo. Portanto, eu aguardo o seu pedido. Mas não esquece de olhar com muito carinho o que o Bitcoin está fazendo. Nós temos um ombro, cabeça a ombro. Se ele começar a acelerar com um respiro do mercado internacional, que por enquanto está difícil, mas que tende sim a acontecer, porque a gente está com o RSI semanal batendo em sobrevenda extrema, tá? Qualquer movimentação de alta em Nasdaq, SP500, pode sim levar o Bitcoin a acelerações. Vamos ficar de olho. Eu vou trazer atualizações a qualquer momento
lá no grupo geral. Então, mais uma vez, também participe. Estaremos de olho e eu volto aqui a qualquer momento para mais atualizações. Eu desejo a você uma maravilhosa semana de investimentos com muitos lucros no bolso.